Olá, minha gente. Olá, povo de Deus. Olá, igreja querida. Deixa eu me levantar aqui. Pois é, hoje é o 19º dia de jejum e oração de 40 dias para um avivamento nacional. E nós estamos aqui na linha de frente da batalha. Você já me conhece, né? Sou o apóstolo Ari Caetano do Nascimento. E hoje nós queremos compartilhar com você, hoje vai ser a primeira parte, queremos compartilhar com você sobre o jejum de 40 dias. E nós temos na Bíblia três personagens que jejuaram 40 dias. É certo que o jejum desses três personagens é um jejum sobrenatural. E a gente sequer pode chegar perto, a não ser que Deus faça conosco aquilo que fez com esses três personagens, que nós vamos falar daqui a pouquinho, compartilhando com vocês. Amém? Nós, do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, estamos nesse ano de 2020, completando 29 anos nessa prática do jejum de 40 dias, nos consagrando, nos santificando, crendo num avivamento. Não semelhante ao avivamento Azusa, porque Deus sempre faz coisas diferentes. Mas quando nós olhamos a história passada da igreja, vemos homens como Lutero, Finney, Wesley e tantos heróis da fé, nós nos sentimos atraídos por essa história tão desafiadora, e é certo que nasce em nós um desejo de ver as transformações de massas, transformações de cidades, transformações de nações. Na verdade, a gente quer ver a ressurreição, a restauração do Jardim do Éden. Não é verdade? Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, que testemunhamos aí a igreja de Atos dos Apóstolos, quantas coisas tremendas, quantas coisas sobrenaturais aconteceram, e nós nos sentimos desafiados. Por isso nós estamos nessa pegada há 29 anos, o ano que vem talvez seja, talvez não, com certeza será o 30º ano, são 30 anos, é uma vida. 30 anos de jejuns e orações de 40 dias por um avivamento nacional e pela queda da corrupção na nação brasileira. Essa nação tem o direito de ser feliz. Aliás, a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então hoje eu quero te falar sobre Moisés, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos dividir em 3 partes, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre Moisés. Moisés, esse líder poderoso, treinado no Egito, na ciência do Egito, não é verdade? E lá no Monte Sinai, ele é atraído por uma sarça que estava em chamas e ela não era consumida. Esse processo de autocombustão, segundo a pesquisa que nós fizemos, era muito normal acontecer no deserto. A alta temperatura produzia essa autocombustão de um arbusto como a sarça. Entretanto, o que chamou a atenção de Moisés é que essa sarça ardia e não se consumia. E ele ficou impressionado com aquilo, foi atraído por essa visão, e quando ele vai se aproximando, uma voz sai do meio do fogo. Moisés, Moisés, não te chegue para cá. Tira a sandália dos pés,
pois tu estás em terra santa. Que coisa, hein? E segundo alguns teólogos, foi ali, naquele jejum de 40 dias, em cima do monte, que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. É bom lembrar que ele estava nesse período de jejum de 40 dias. Foi ali naquele monte que Deus deu as leis, os 10 mandamentos, eu chamo isso do projeto de Deus para o seu povo. Na verdade, os 10 mandamentos eram um código de ética, um código moral, para que aquele povo não se transformasse em animais, como o que ocorreu quando Moisés desceu do monte, o povo dançando ao redor daquele bezerro de ouro, e segundo a minha tradução, o povo estava despido, o povo estava nu, fazendo uma orgia ao redor do bezerro de ouro. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse jejum de 40 dias, Moisés recebeu o plano original de Deus, Moisés recebeu a visão, Moisés recebeu o código moral, o código ético. E na minha opinião, quando você jejua 40 dias, você assume uma posição de autoridade diante de Deus, você se transforma num general de Cristo. É verdade. O jejum de 40 dias te dá uma autoridade sobrenatural, autoridade sobre Belzebu, autoridade sobre o príncipe das trevas, autoridade sobre o diabo. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Então, Moisés recebeu esse plano original de Deus. Na verdade, Deus chamou Moisés para si, um encontro com Deus. E depois desse encontro com Deus, Deus disse: Moisés, agora vá a Faraó e diga a ele para liberar o meu povo. Então, esse jejum de 40 dias tem também aquela característica de uma libertação de multidões. Na verdade, o jejum de 40 dias liberta multidões da escravidão do Egito. Então, Deus está nos chamando, por essa passagem bíblica, somos desafiados a pegar o plano original de Deus nos 40 dias de jejum e pegar também essa autoridade, essa medalha de condecoração de uma autoridade que Deus vai colocar no meu peito e no seu peito. No meu peito tem essa medalha de general. O nosso general é Cristo. Ele tem essa autoridade para colocar esse general, essa medalha de general, no nosso peito. E nos condecorar. E nos promover a nível espiritual. Moisés recebeu essa promoção, ele foi promovido. Ele recebeu autoridade para ir contra Faraó. Não é lindo isso? Moisés não sabia muito bem por que Deus estava tão brabo, tão irado. Deus disse: Moisés, eu vou destruir esse povo e de você eu faço uma grande nação. Moisés, a princípio, não entendeu muito bem por que Deus estava irado. Deus estava irado porque Deus estava vendo o que Moisés não estava vendo, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus estava vendo aquele povo que saiu da escravidão do Egito, fazendo festa, dançando, seminus e adorando um Deus, o qual Deus disse: não vão adorar outros deuses, não terão Deus diante de mim. E aquele povo estava fazendo exatamente o contrário, adorando o bezerro de ouro. Moisés disse: Senhor, se o Senhor vai destruir o povo, o que o mundo vai dizer? Que o Senhor tirou o seu povo da escravidão para destruí-los aqui no deserto, Senhor. Quando Moisés viu que Deus estava mesmo decidido a destruir o povo, Moisés entrou numa intercessão profunda. Eu creio que Deus estava avaliando o coração de Moisés. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor quer destruir o povo, então tira o meu nome do livro da vida. Que coisa poderosa. Que coisa poderosa. Tira o meu nome do livro da vida. Naquele momento, Moisés estava dizendo: eu vou para o inferno com esse povo não vai sozinho. Como Deus havia chamado Moisés
Moisés estava dentro da economia de Deus, do plano de Deus, para fazer uma grande revolução na terra. Deus então disse, tudo bem, então tá, vamos continuar com esse povo. Quando Moisés desce o monte, Moisés tem a mesma reação de Deus. E o que Moisés fez? Pegou as tábuas da aliança, pegou o contrato, pegou o projeto e jogou as tábuas do chão, quebrando a aliança com Deus. Não que Moisés estivesse quebrando a aliança com Deus, mas Moisés estava fazendo aquilo que o próprio povo fez. Nós, como povo de Deus, estamos acostumados a quebrar as alianças com Deus. Quebrar as alianças com Deus. Quebrar as alianças com Deus. E para Moisés foi muito difícil ter que subir o monte mais uma vez. Essa é a razão pela qual Moisés fez um jejum duplicado. O jejum de Moisés foi, na verdade, 80 dias, divididos em duas vezes. 40 dias e mais 40 dias. A segunda vez que Moisés fez um jejum de 40 dias foi para recuperar a visão perdida. Porque com muita facilidade nós perdemos a visão original. Então eu quero chamar a sua atenção nessa primeira parte, no jejum de Moisés, que foi poderoso para libertar 2 milhões de pessoas do Egito. Entretanto, Moisés teve que subir o monte mais uma vez, para receber o plano original. Isso custou um preço. Moisés teve que cortar a pedra exatamente como Deus cortou. Senhor, está pronto? Não, lixa mais um pouquinho. Senhor, e agora? Lixei, está na medida? Não, lixa mais um pouquinho. E Moisés ali, lixando, lixando, lixando. O suor descendo do seu rosto, ele lixando. Imagina fazer uma pedra, cortar uma pedra do jeito que Deus cortou. A perfeição. O acabamento intocável. Pois é. Esse é o preço de recuperar a visão perdida. Isso é tremendo. Agora Moisés vai colocar as pedras sobre os seus ombros. E vai subir o monte com essas pedras. Gente, eu subi o Monte Sinai. Eu sei o ar rarefeito, eu sei a dificuldade que a gente tem de respirar subindo o Monte Sinai. Eu levei vários sacos de pedido de oração da igreja, do ministério. Esses pedidos estão lá no Monte Sinai, eu levei, mas esses sacos iam pesando, 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 nós fomos deixando pelo meio do caminho, a gente tirava as pedras, que é o limite do caminho, colocava alguns pedidos, jogava a pedra em cima para o vento não levar. Gente, não é fácil, mas Moisés recuperou a visão perdida. Nós vamos recuperar a visão perdida do que Deus tem para a nação brasileira. Você, querido pastor, querido líder, você vai recuperar a visão perdida. Porque esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Jejum de 40 dias nos leva à posição de generais, à posição de autoridade contra o poder das trevas, e um jejum duplicado nos leva a recuperar a visão perdida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Próxima oportunidade, nós vamos falar sobre o jejum de 40 dias do profeta Elias. Moisés, Elias e o Senhor Jesus. Os 3 personagens da Bíblia que jejuaram 40 dias. Se você quiser entrar em contato conosco, aricaetano, @comunidade evangélica cristã da Vila Cristã, aricaetano, @comunidade evangélica cristã.com.br. Você pode procurar no Google, apóstolo Ari Caetano Nascimento, lá tem toda a nossa história. E se você quer entrar no Zap, 21 99996 5190. Quem vos fala? O apóstolo Ari Caetano Nascimento, presidente e fundador da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. Amanhã nós vamos falar sobre Elias, ok? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.